Sejam bem-vindos. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das tendências, algumas das coisas que eu acho que vão ser interessantes aí a gente ficar de olho em 2019. A gente teve um ano bem interessante, vamos dizer assim, né? 2018, muita coisa aconteceu nesse país. E a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre futuro, né? Futurologia aqui é o que faremos na aula de hoje. Então, deixa eu só dar um refresh aqui. Enquanto isso, coloca aí nos comentários para mim, da onde você é, da onde que você está falando, como que foi seu ano de 2018? Conta aí para mim nos comentários, para que a gente possa, então, ir aquecendo os motores, para que a gente possa, então, falar sobre as tendências. Então, eu vou compartilhar aqui com você as coisas que eu estou de olho para 2019, coisas que eu vou focar no meu negócio e coisas que eu vou compartilhar aí com vocês até em primeira mão, para que vocês possam já ir se preparando aí. Antes da gente falar especificamente sobre o conteúdo e tudo que eu preparei aqui para compartilhar com vocês, eu preciso dar um aviso importante, tá? Essa aula de hoje, né, essa conversa de hoje, ela é bastante focada em ideias, tendências, em coisas que é para a gente meio que pirar aqui o cabeção, eu quero pirar junto com vocês, para a gente poder, então, fazer o nosso exercício de mandinar aqui, né, e começar a procurar prever o futuro para que a gente possa se preparar. Então, ao longo desse ano, eu acompanhei muitas tendências que surgiram, coisas novas, por exemplo, o IGTV é uma coisa nova que surgiu, né, esse ano, parece que não, mas foi esse ano. Que mais? As estreias, a utilização das lives, das grandes emissoras de TV, de jogos, esportes, indo para o Facebook, e é uma tendência que eu acho importante, que o jeito que a gente usa o Facebook hoje, eu acho que vai acabar mudando. A gente teve uma galera inteira, né, indo para o Instagram, muita gente deixando de usar o Facebook. Então, o que esperar dessas redes sociais para o ano que vem? E aonde são coisas que eu acredito que são importantes você focar aí para o que vai acontecer. Então, a gente não vai ter uma aula aqui hoje, a gente vai trabalhar um pouco na piração aqui, vamos pirar, para a gente poder, então, levantar alguns pontos importantes. Então, eu separei 7 tendências, 7 coisas que eu acho que vão fazer aí a diferença no jeito que a gente faz negócio, e eu vou compartilhar essas tendências, então, todas com você nessa aula de hoje. Claro, eu quero que você também compartilhe aí as coisas que você está de olho para 2019, para que a gente possa, então, juntos aqui se preparar para o ano que vem. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aí a todos os meus alunos, todo mundo que passou por algum treinamento meu ao longo desse ano, todo mundo que baixou algum e-book, algum material, foram alguns milhares de downloads que a gente teve, então é muito legal fechar o ano aí com boas perspectivas para 2019, eu espero que isso também esteja aí no seu radar, é isso que você esteja procurando aí para o ano que vem. Agora, como é que vai funcionar, tá? Eu vou sumir aqui, e eu vou abrir uma apresentação que eu preparei, claro, para compartilhar com vocês aí algumas das tendências que eu estou de olho em 2019. Então, eu vou procurar aqui a minha tela, espera aí um pouquinho, e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Segura aí, então, que a gente já vai começar, e eu quero pedir a ajuda de vocês. Se alguém chegar aqui nos comentários meio perdido, que não sei o quê, lembra lá, hoje a gente vai exercitar aqui a nossa futurologia, é para pirar mesmo o negócio, então não é necessariamente você aprender, não dá para aprender a prever o futuro, não é a minha especialidade. E a ideia hoje aqui é a gente fazer esse exercício e já ir se preparando para 2019. Bem, vamos lá, vamos falar sobre 7 tendências nas mídias sociais para 2019. Como eu falei, para quem recebeu o meu e-mail, para quem está me acompanhando aí nas redes sociais, as 7 coisas que eu tô de olho, as 7 coisas que eu tô ligada aí para 2019. Eu vou compartilhar isso com vocês, vou dar a oportunidade para vocês saberem de fato como que eu vou trabalhar um dos pontos mais importantes, eu acho, desse próximo ano, que é a geração de conteúdo. A gente está vendo aí muita gente com dificuldade em gerar vendas. Camila, eu uso o Instagram, eu uso o Facebook, eu faço anúncio, escambau e não consigo vender. E aí, quando eu vou lá olhar no Instagram dessa pessoa, no Facebook, eu vejo que essa pessoa está toda zoada lá com a produção de conteúdo. Então, acho que é uma das coisas muito importantes que eu sempre foquei na minha carreira, e cada vez mais eu vou focar, só que a gente precisa ser mais inteligente na nossa geração de conteúdo, senão a gente não vai dar conta de fazer tudo o que precisa fazer. E o mais importante, estar presente em todas as redes possíveis, que a gente sabe que o nosso cliente está. Então, vamos falar sobre as 7 tendências nas mídias sociais para 2019, mas antes disso, deixa eu fazer uma recapitulação bem rápida aqui de 2 pontos muito importantes que aconteceram na minha vida em 2018. Bem,
Uma das coisas que mais me deixou feliz esse ano foi a oportunidade que eu tive de participar do F8. Então, o que é o F8? É o evento produzido pelo Facebook. Eu tive a oportunidade de ver Mark Zuckerberg, cara a cara, a oportunidade de ver Mark Zuckerberg, respirar o mesmo Mark Zuckerberg nesse evento do Facebook que aconteceu na Califórnia em maio desse ano. E esse evento ele é muito importante, porque nesse evento é onde o Facebook apresenta as principais novidades que eles vão lançar nesse ano, e a gente pode ficar mais por dentro aí de quais são as tendências, o que o Facebook está olhando, o que ele está desenvolvendo para que a gente possa, então, se aprimorar. Então, desde 2016, esse evento sempre estava na minha lista lá das coisas que eu gostaria de fazer no ano, nas minhas metas, e esse ano eu tive a oportunidade, então, de conhecer Mark Zuckerberg, estar cara a cara com o Mark Zuckerberg. Então, para mim, foi uma alegria enorme, apesar de, na volta, a American Airlines perder minhas malas e ficar um caos, mas foi tudo bem. Eu acho que valeu muito a pena ir nesse evento. Então, já deu para ter uma ideia do que ia ser tendência aí para os próximos meses, no caso, maio, né? Então, é muito legal você ir lá, ver as coisas que eles estão lançando, as coisas serem lançadas, e depois você ver como que isso pode ajudar aí nos negócios. E outra coisa importantíssima que aconteceu esse ano foi o lançamento do meu treinamento Social Sell. Então, se tiver social sellers aí, os meus alunos, manda um salve nos comentários. A gente está formando uma comunidade muito legal de pessoas aí que estão entendendo como usar as mídias sociais para atrair, engajar e converter clientes. Então, esse foi um treinamento que eu lancei esse ano. A gente já passou dos 1.500 alunos nesse treinamento, e eu estou muito feliz com uma nova fase da minha vida. Para quem sempre me acompanha, sabe que eu surgi trabalhando muito forte só com o Facebook, mas o mercado muda, as coisas mudam, a gente precisa se adaptar, e aí, dado as estratégias que eu utilizava no meu negócio, em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, eu fiz um treinamento baseado em tudo o que eu faço aqui no meu negócio, e a gente já está formando uma comunidade aí dos social sellers muito legal. Então, essas foram duas coisas muito importantes que aconteceram aí no meu ano. Eu queria compartilhar isso com vocês, para mostrar que, sim, a gente precisa se adaptar, a gente precisa se mexer, a gente precisa fazer coisas que são desafiadoras para a gente sobreviver no mercado, e o mais importante, a gente continuar, né, na disputa e continuar aí competitivo. Então, muito legal. Então, temos social sellers aí na área. Muito bom, legal, show de bola. Legal aí os nossos alunos, nossa comunidade está sempre bombando lá. Eu falei que essa é a minha última live, né? Minha última live pública, vamos dizer assim, aberta para todo mundo, mas no dia 20 a gente tem lá o nosso último encontro dentro da comunidade, onde a gente tem a nossa sessão de mentoria, né? Então, muito legal aí o social sellers. Mas então, as 7 tendências principais que eu falei que eu vou investir para 2019, lembrando, é piração aqui, eu quero que vocês pirem junto comigo, para a gente poder, então, fazer esse exercício de futurologia, olha só. Bem, vamos lá. Eu acho que uma tendência que a gente sempre fala, sempre fala, é a questão do vídeo, né? Então, o vídeo, desde que eu me conheço como profissional, é a tendência, mobile vídeo, e é o seguinte, eu acho que o vídeo continua sendo, sim, uma tendência. Então, você que ainda não utiliza vídeos na sua estratégia de mídias sociais, eu acho que você está perdendo muitas oportunidades aí de se conectar mais com a sua audiência, de trabalhar mais com a sua audiência. A gente vai falar um pouquinho sobre uma tendência relacionada à audiência mais para frente. Mas além da gente trabalhar com vídeo sempre, né, vídeo nunca sai de moda, eu acho que o vídeo curto é uma grande tendência que a gente não pode ignorar e deixar de utilizar na nossa estratégia. Então, quando a gente fala em vídeo curto, quando eu falo em vídeo curto, eu estou me referindo aos stories, né? Então, o stories começou lá, basicamente, com o Snapchat, e aí agora a gente tem stories em tudo, né? Então, stories está em tudo quanto é lugar, e eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Então, aqui são alguns dados de maio de 2018 ou novembro de 2017, que mostra, né, o quanto esses canais, o quanto o stories, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no Messenger, inclusive no Snapchat, quanto isso vem crescendo. Então, se você ainda não utiliza os stories na sua estratégia de marketing digital, eu acho muito importante você trabalhar com isso, e eu vou dar algumas dicas daqui a pouquinho sobre isso. E por que eu acredito que isso é uma tendência? Quando a gente olha lá
O Instagram Stories, esse número já é até maior, porque esse dado aqui é de 2017, mas ele já está na casa dos 400 milhões de usuários. E quando a gente teve essa questão da política, muita gente sofreu muito com os anúncios do Facebook, porque não estava gerando muitos resultados. Diz aí nos comentários se você sofreu com as tuas campanhas durante, principalmente, a eleição. E eu consegui manter o fluxo de pessoas, consegui manter o fluxo de vendas do meu negócio, fazendo anúncios e conteúdo mais forte no Stories, porque o Stories ainda é uma terra de ninguém, vamos dizer assim. Tem poucas empresas utilizando, poucos negócios utilizando, o volume de usuários é muito grande, então Instagram Stories, eu já apostei nele esse ano e deu certo, principalmente no período da eleição, e esse ano agora que vem aí, 2019, eu vou apostar muito mais no Stories, e eu recomendo que você faça o mesmo. Não só no Instagram, Facebook Stories vem crescendo muito, então, apesar de algumas pessoas dizerem, ninguém usa esse negócio, dá uma olhada nos números aqui, e é um caminho muito interessante para você sair, vamos dizer assim, desse fluxo gigante que a gente já tem no Facebook e no próprio Instagram. E quando a gente fala que é uma tendência, né, se a gente começar a olhar, ontem não, dia 1º de dezembro saiu que o YouTube vai ter Stories também, meu Deus do céu, e Stories, daqui um dia você abre o Excel e vai ter Stories lá. Hoje eu recebi uma imagem da calculadora, vai ter um Stories lá, então é o seguinte, vídeo já é uma tendência, a gente vai falar mais sobre lives daqui a pouco, mas Stories é uma tendência que eu acredito que já foi 2018, e se você ainda não utiliza o Stories para fazer anúncios e também para veicular o seu conteúdo, para você fugir um pouco da competição que a gente já tem muito forte no Instagram e no Facebook, você está deixando muitas oportunidades passar. Então, como que você pode se preparar aí para essa tendência? Eu acho que uma coisa importante do Stories, quando a gente fala do conteúdo em si, eu acredito que é a consistência e a relevância. Então, se você observar lá no seu Stories, geralmente os que aparecem em cima lá no aplicativo, os primeiros são as pessoas que você costuma assistir mais. Então, se colocando no lugar do seu cliente, ou seu potencial cliente, você manter a consistência é algo importante. Então, todo dia tem alguma coisinha ali acontecendo. E a relevância também, inclusive, se vocês quiserem marcar que estão assistindo essa aula, me marca lá no Stories, tira foto, publica lá no Stories, que eu quero saber se vocês já estão utilizando. E a relevância também, né? Então, não adianta só publicar coisas inúteis lá todo dia, porque você tem que manter não só a consistência, mas também a relevância do seu conteúdo. Outra coisa importante que você deve utilizar são os recursos de engajamento também. Então, as hashtags, as enquetes, os GIFs, são coisas muito legais que dá para você trabalhar com a sua audiência. E eu acredito que para o Stories é muito legal você ter uma linha editorial específica. Então, como é que eu faço? Eu tenho uma linha editorial específica para o Stories. O que isso quer dizer? No meu Stories, eu geralmente publico coisas que eu não publico em outras redes sociais. Então, ali tem muito mais a Camila pessoa do que necessariamente a Camila que está aqui dando uma aula. Então, ali eu falo do meu cachorro, eu falo das coisas que eu estou fazendo, quando eu viajo, os supermercados que eu vou, quanto custa determinada coisa. Então, quem me acompanha no Stories, eu tenho uma linha editorial específica, que é uma coisa bem mais pessoal. Então, você que tem um negócio, eu não sou a pessoa que está por trás. Tudo bem, tenta trabalhar com coisas mais de bastidor do seu negócio, que eu acho que é uma linha editorial interessante para você não ficar só publicando o que está no seu Instagram ou no seu Facebook, mas você ter um canal, né, uma linha editorial específica ali para a galera ter razões para acompanhar você. Então, essa é uma sacada aí para você se preparar, certo? Então, eu acho que essa é uma das principais tendências. Vídeo continua sendo uma coisa extremamente importante. Se você não utiliza vídeos, você está perdendo, eu acredito, muitas oportunidades. Mas os vídeos curtos, eu acho que vieram para ficar cada vez mais. E daqui a um dia você vai, sei lá, erguer a coberta para ir dormir à noite e vai ter um stories lá, provavelmente. Imagina, o edredom com stories, vai ser interessante. Lives e estreias. Estreias, para quem não sabe, eu já vou explicar o que é, mas foi um recurso lançado lá no F8, apresentado no F8, e ele está sendo muito legal justamente para essa mudança do Facebook, não só a mudança, mas para essa nova abordagem, talvez, que o Facebook está trazendo, e eu acho que as lives já não são novidade também, né? Já é uma coisa de 2015, mas eu acho que elas continuam muito em alta, e aí vem as estreias para a gente entender um pouco mais sobre o Facebook como plataforma hoje, né? Então, em muitos casos, a gente costuma ter uma visão muito restrita, né, do Facebook. Isso é uma rede social.
mas ele está se transformando cada vez mais numa plataforma de mídia, né? Então, ele tem muita audiência, ele tem muito poder, ele tem muitas ferramentas, e às vezes a gente usa tão pouco ali tudo que o Facebook tem para oferecer, e a gente acha que o Facebook é só aquilo, né? Então, dá uma olhada aqui em nenhuma dessas tendências. Então, esse ano o Facebook lançou lá o Facebook Watch, né? Então, qual é a ideia do Facebook Watch? É como se fosse uma Netflix, vamos dizer assim, onde a gente vai poder ter vários conteúdos lá. Então, os vídeos que eu publico, os vídeos que você publica, as lives que eu faço, as lives que você pode fazer, elas vão para o Facebook Watch, que é como se fosse uma plataforma de conteúdo, né? De vídeos ali dentro. Então, por exemplo, séries estão rolando lá, jogos de futebol, uma série de coisas estão rolando lá dentro também do Facebook Watch, que é como se fosse, então, essa plataforma de vídeos dentro do Facebook. Então, um exemplo aqui, todas as temporadas de Buffy, a Caça a Vampiros, estão disponíveis no Facebook Watch. Então, ele vem cada vez mais o Facebook comprando direitos de transmissão, comprando direitos de exibição. E o que isso quer dizer para mim e quer dizer para você? Além da gente poder consumir conteúdos que não sejam só dos nossos amigos ou das páginas que a gente segue, o nosso conteúdo também pode entrar nessa linha, né, para as pessoas consumirem. Então, imagine que existe uma Netflix e você, produtor de conteúdo, seus vídeos, pode entrar lá como uma maneira das pessoas poderem consumir o seu conteúdo. Então, acho que é um lugar interessante para a gente ficar aí de olho, que além das pessoas consumirem o nosso conteúdo dentro das nossas páginas, as pessoas também podem consumir o conteúdo dentro dessa portal, vamos dizer assim, que o Facebook vem criando. E uma questão importante que às vezes a gente não percebe é o Facebook hoje, então, ele está se transformando muito mais numa plataforma de mídia do que numa rede social. E a prova disso é que ele vem comprando, então, direitos de transmissão, como eu disse, tanto de séries quanto de jogos. Então, não sei se você sabe, mas hoje, os direitos de transmissão da Champions League são do Facebook. Então, o Facebook e algumas outras emissoras, mas sempre foi da Globo, sempre foi desses canais, né, de televisão maiores, e agora a gente tem a oportunidade de assistir todos os jogos da Champions dentro do Facebook a partir de uma live. E aí a gente começa a ter uma mudança também do jeito que a gente consome os conteúdos. Então, um jogo de futebol, imagine que doido, além de você estar vendo o jogo de futebol, você está ali vendo todos os 35 mil comentários da galera. Então, se torna uma experiência de consumo muito interessante, né, da informação. Então, é uma tendência que eu acho bastante importante a gente ficar de olho, que esses grandes canais, esses grandes portais puxam muita audiência para dentro do Facebook, puxam muita audiência lá para o Facebook Watch, e a gente pode também se aproveitar disso. Outro uso das lives, e aí que é importante, né, que a gente pode, não podemos negar isso, você gostando ou não do cara, ele, o Bolsonaro, no caso, usou muito bem esse recurso para divulgar o seu negócio. E aí eu trago essa imagem, não para falar dele, se ele é bom ou ruim, mas é só para mostrar para você que, às vezes, a gente glamoriza muito, às vezes a gente complica muito, né, a produção do conteúdo, e é muito mais fácil do que parece. Então, o mais importante não é necessariamente a produção, como que aquilo ali vai ser mostrado e tal, mas sim necessariamente a mensagem que você está passando. Então, as lives têm um poder muito grande de conexão. Para mim, é o formato mais simples para a gente fazer. É muito fácil para você gerar essa interação com a sua audiência. Então, eu acho que vale muito a pena, se você ainda não utiliza, começar a pensar como que elas podem entrar aí na sua estratégia. E aí, nesse sentido, a gente tem também as estreias. Vou rodar um vídeo aqui rapidinho, mas o que é a estreia? Basicamente, dentro da estreia, você pode pegar um vídeo que está gravado e eu posso subir esse vídeo no Facebook e ele vai rodar lá como se fosse uma live. Então, as pessoas podem interagir, elas podem comentar, elas podem participar, e aquele vídeo é gravado. Então, se você não quer fazer uma live, por exemplo, você pode usar as estreias para você rodar lá os seus vídeos, eles são gravados, e as pessoas podem interagir em tempo real. Então, ao longo das últimas semanas, eu promovi um projeto chamado Fast Marketing. A gente teve lá 12 aulas, e essas 12 aulas, a grande maioria delas foi a partir das estreias. Então, eu gravava a aula e eu transmitia ela a partir de uma estreia, e ela gerava um excelente engajamento, muito maior do que se fosse um vídeo simplesmente que eu subisse lá no Facebook. Então, lives e estreias, eu acho que são coisas muito legais, que a gente usou muito mais em 2015, 2016. Eu vejo que elas vêm caindo um pouco, né? As pequenas empresas vêm usando, eu acredito, pouco as lives, e eu acho que a gente pode voltar e utilizar melhor esses conteúdos. Então, como que você pode se preparar para isso, né? Então,
Eu acho que esse conteúdo que a gente produz com esse Facebook Watch, essas coisas todas, ele vai ter mais validade, ou seja, ele vai ficar ali dentro daquela plataforma e ele pode ser consumido depois. Não é que nem hoje em dia, talvez, onde a gente faz uma live e no dia seguinte ele já morreu, né? Assim, não tem mais, as pessoas geralmente já não consomem tanto. Ele vai virar muito uma plataforma, até talvez no estilo YouTube mesmo, onde você vai ter lá um monte de conteúdo disponível para as pessoas. Uma dica e uma sacada que eu estou utilizando é usar essa estreia, então, para aumentar o seu engajamento. Então, vídeos gravados, geralmente, eu faço eles como estreia, né? Eu publico eles como uma estreia, para que a gente possa, então, ter mais engajamento, mesmo o vídeo sendo gravado. E aquela imagem ali que eu falei, né, lá do candidato, focar no conteúdo e não apenas no visual. Então, acho que é muito mais fácil do que parece a gente fazer uma live. E é uma oportunidade muito grande que a gente tem de se conectar aí com a nossa audiência, usando aí as lives no seu negócio. Agora, uma terceira tendência aí, especialmente para você que tem negócio físico. Então, se você tem um negócio físico, então, enquanto eu tomo uma água aí, diz aí, tem um negócio físico para eu falar com você, uma tendência que eu venho vendo, que eu venho acompanhando, e eu quero compartilhar com você. Talvez você já tenha visto, talvez você já tenha percebido, talvez não, mas eu acho que é uma coisa legal para você ficar de olho aí. Então, coloque aí para mim nos comentários se você tem ou não um negócio físico. Se eu tivesse um negócio físico hoje, o negócio é online, né? Mas se eu tivesse um negócio físico hoje, eu talvez me daria esse conselho ou essa informação que eu estou dando para você. Eu acredito que em negócios físicos hoje, a gente vai ter que começar a trabalhar com mais experiência e menos necessariamente venda. E deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Essa é a minha sobrinha. A minha sobrinha hoje, ela tem 18 anos. Ela nasceu nos anos 2000. Ela nasceu no ano 2000. Então, essa é a galera aí que a gente chama dos famosos millennials. Essa galera está chegando aos 18 anos. Eles estão entrando no mercado de trabalho, eles estão entrando na faculdade, e eles são os novos consumidores, né? Os consumidores do futuro. E qual é a diferença, por exemplo, da minha sobrinha para mim? Eu não nasci nos anos 2000, eu não nasci com celular, eu não nasci com tablet, ela já nasceu, né? Já tinha acesso à tecnologia, já tinha acesso a mais coisas que eu, quando nasci, não tinha. Então, é muito importante, não só quem tem negócio físico, mas todos nós ficar ligado aí nessa galera, nos millennials, que eles estão chegando, então, aí, ao mercado consumidor. E aí, uma coisa que eu venho acompanhando ano a ano é o crescimento do e-commerce, em especial no Brasil, mas eu acredito que é uma tendência aí mundial, o crescimento do e-commerce. Então, ano após ano, o e-commerce, né, vem faturando mais. Mais pessoas estão comprando pelo e-commerce e o faturamento do e-commerce vem crescendo ano a ano no Brasil. Então, o que isso quer dizer? A gente já tem aqui, então, a chegada desses millennials no mercado de trabalho, no mercado consumidor, já querendo, né, já tendo talvez o seu emprego, consumindo coisas, comprando coisas. E em paralelo a isso, essa galera que já nasceu, vamos dizer assim, mais conectada, e em paralelo a isso, a gente vê, então, um crescimento do e-commerce. Então, se eu tivesse um negócio físico hoje, eu ficaria muito atenta a essa questão, então, de mais experiência e menos venda, e deixa eu te explicar por quê. Hoje em dia, a gente pode comprar praticamente de tudo pela internet. Por exemplo, eu, Camila, compro orgânico pela internet. Então, uma vez por semana, eu entro lá no site do orgânico, compro abobrinha, alface, azedinha, tomate, batata doce, enfim, tudo o que eu quero no site do orgânico, e o cara vem trazer o orgânico na minha casa. Então, eu não preciso mais sair da minha casa, ir até lá à feira, ao supermercado, ao sacolão, que seja, e comprar isso. Eu compro sem sair de casa. Então, esse é um ponto importante. Então, se você tem, por exemplo, um sacolão, uma loja de fruta, que seja, as pessoas têm hoje, em muitos lugares, a oportunidade delas comprarem os exatos produtos que você vende pela internet, sem ela precisar sair de casa. E aí que entra, então, essa questão, né, de mais experiência e menos venda necessariamente. Eu acredito que uma tendência que a gente vai ver crescer cada vez mais são as lojas que permitem essa experiência. Então, a Lego, por exemplo, se eu fosse comprar um Lego, eu poderia entrar no Submarino, na Americanas, em qualquer loja e comprar uma caixa de Lego, certo? Só que
Quando você vai numa loja da Lego, por exemplo, você pode mexer lá, você pode montar, você pode brincar. Então, é muito mais uma experiência com o produto do que necessariamente um lugar que eu vou comprar alguma coisa. E aí que eu queria que ficasse bem claro aí para você que tem um negócio físico, principalmente. Essa questão da experiência, eu acho que é um ponto importante para a gente começar a pensar como que a gente coloca isso no nosso negócio, porque a pessoa poderia comprar um Lego pela internet, mas quando eu ofereço uma experiência, aquilo ali vira um programa para ela sai da casa dela para viver uma experiência dentro daquela loja. No caso da Nespresso, a mesma coisa, eu posso comprar as exatas cápsulas que eles vendem na loja pela internet, e em muitos casos eu faço isso, mas se eu quero provar um café diferente, se eu quero pegar alguma dica, se eu quero ver o que tem de lançamento, eu vou até a loja da Nespresso. Então, não é necessariamente para comprar algo que eu vou lá, ou só para comprar. É para viver a experiência. Então, acho que esse é um ponto importante aí para você também, que tem negócio físico. E aí que entra, né, a conexão do que eu estou falando em relação à experiência e às mídias sociais. Esse é um restaurante que tem aqui em Curitiba. Provavelmente, se você mora numa cidade aí, deve ter alguma coisa parecida. Eles fazem um macarrão dentro de um queijo, né? Então, assim, eu poderia ir em qualquer outro lugar aqui, restaurante italiano, e comer um macarrão. Agora, eles trouxeram uma coisa diferente, uma coisa que gera uma experiência. E o mais importante, isso é diferente e faz com que as pessoas compartilhem essa experiência nas redes sociais. Então, eu poderia, por exemplo, pedir o exato macarrão como esse no iFood, por exemplo, né? Eu não precisaria sair de casa para comer o bendito do macarrão. Só que, como esse lugar oferece uma experiência diferente, um motivo para eu sair de casa e um motivo para eu compartilhar essa experiência nas redes sociais, eu opto por ir nesses lugares que são diferenciados. Então, acho que essa é uma coisa que é muito importante você que tem um negócio físico ficar ligado, é como é que você poderia oferecer, que tipo de experiência você poderia oferecer para a pessoa em que ela fosse até a sua loja comprar, obviamente, mas que ela tivesse uma experiência diferente para que fizesse ela sair de casa e não comprar pela internet, e também a experiência dela compartilhar aquilo nas redes sociais. Então, uma coisa importante para a gente ficar ligado, né? Então, eu acredito que você tem um negócio físico dentro de tudo esse balaio que eu falei. Os millennials chegando, o e-commerce crescendo cada vez mais, os negócios físicos sendo cada vez mais substituídos pelas compras online, por exemplo, o sacolão ali para você comprar alface. Então, acho que uma coisa legal para você começar a pensar é ofereça uma experiência para as pessoas, coisas que mereçam ser compartilhadas nas redes sociais, principalmente. Ofereça motivos para as pessoas irem até a sua loja e, o mais importante, quando elas estiverem lá, incentive o compartilhamento disso nas redes sociais. Então, hoje em dia, todo mundo tem celular, todo mundo vai jantar, em vez de conversar com as pessoas, elas ficam no Instagram, ficam no WhatsApp, então aproveite isso ao seu favor, né? Então, esse é um ponto, uma tendência que eu acho importante a gente ficar ligado, que os millennials vêm aí, o e-commerce vem crescendo cada vez mais, e a gente precisa começar a pensar em motivos para levar as pessoas para o nosso negócio, que elas não vão só necessariamente comprar algo, é importante a gente ter, então, essa experiência. Outra tendência que eu queria compartilhar aqui com vocês é a compra direto pelas redes sociais. Para alguns isso é normal, para outros ainda não, alguns de vocês já fazem, alguns ainda não, mas acho que é uma oportunidade muito grande, especialmente para negócios também offline, negócios físicos, você entender, pelo amor de Deus, como que você pode usar as mídias sociais para vender direto pelas mídias sociais, e aí só mandar entregar, por exemplo, na casa da pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui muito bizarro para você que acontece comigo. Mas é o seguinte, a gente hoje tem, então, as pessoas cada vez mais utilizando Instagram, Facebook, WhatsApp, e a gente já tem alguns recursos, algumas ferramentas para que a gente possa, então, fazer essa venda direto pelas redes sociais. A pessoa não precisa, você não precisa ter um e-commerce necessariamente, você não precisa ter um site necessariamente, você não precisa investir em coisas talvez que você não precise para você fazer as suas vendas, e eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Bem, vamos lá. Falando em recursos já prontos para isso, a gente teve aí o lançamento do Instagram Shopping, né? Então, ele é mais direcionado para quem tem um e-commerce. Então, hoje, dentro do Instagram, você pode marcar produtos, né? Marcar alguns produtos que você tenha,
para que a pessoa possa ir para o teu e-commerce. Então, por exemplo, você posta a foto lá, e aí você marca lá o tênis que você está vendendo, a blusa que você está vendendo, e aí a pessoa pode fazer a compra ali, dentro, usando essa questão essas etiquetas, vamos dizer assim, no Instagram Shopping. Isso funciona muito bem para quem tem principalmente um e-commerce, tá? Então, se você não usa o Instagram Shopping, nunca ouviu falar do Instagram Shopping, vai atrás disso, que é uma tendência importante aí que você pode utilizar para gerar tráfego para a sua loja, principalmente ela online. Outro canal que é pouco explorado ainda, principalmente por todos os negócios, é o Messenger. Então, a Casas Bahia fez uma ação agora na Black Friday, onde as pessoas podiam dar lances, né, do determinado produto pelo Messenger. Então, assim, o Messenger lá, o inbox do Facebook, muitos já usam isso, meus alunos, muitos deles já usam isso para fazer essa conversa, trocar ideia, mas muitos negócios ainda acham que para eles vender online, eles têm que ter um site, ou você que tem um negócio físico, acho que é impossível você vender pela internet, as pessoas têm que ir lá na sua loja, e a gente vai ver aqui que não é bem assim. Você pode usar esses canais, o Instagram Shopping, por exemplo, até o inbox lá do Instagram, o inbox do Facebook. E uma outra coisa muito simples que já está acontecendo, você que tem negócio físico principalmente, é a venda pelo WhatsApp, né? Então, a galera já está vendendo aí pelo WhatsApp. Aqui, por exemplo, eu estou comprando camarão pelo WhatsApp. E no caso aqui, a gente tem a Rose. A Rose é minha aluna e ela tem uma clínica de estética. E esses dias ela postou lá na nossa comunidade que ela aumentou em 100% o faturamento dela em 10 dias, fazendo o seguinte. Ela fez um vídeo de 15 segundos no Instagram, ela tem uma clínica de estética. Ela fez um anúncio lá de 15 segundos no Instagram e a pessoa clicava e mandava uma mensagem para ela no WhatsApp. Isso eu ensino lá no Social Cell. E aí, a pessoa via o vídeo dela lá no Stories, mandava uma mensagem no WhatsApp, e ela fazia a venda lá dos tratamentos de estética dela, ela tendo um negócio físico. Então, olha só, você já pode fazer todo o processo da venda, todo o processo de conversar com os clientes, e para alguns de vocês que estão assistindo isso é normal, isso é ok, mas para muitos outros negócios, a galera fica lá sentada e esperando as pessoas entrar pela porta. Você que tem um negócio online, você pode fazer a mesma coisa também, uma consultoria, que seja palestrante, sei lá, qualquer coisa que você faça, você pode fazer esse processo. Por exemplo, o caso da Rose, ela usou o Stories, levou as pessoas para o WhatsApp, e ali no WhatsApp ela fez a conversão dos tratamentos dela, ela fez a conversão das unhas, de tudo quanto é coisa que ela tem lá na clínica de estética dela, usando o WhatsApp, investindo ali R$200 para essa ação. Então, esse é um ponto importante, as pessoas estão cada vez mais acostumadas com isso. E se você tem um negócio físico, principalmente, você não precisa ter um site, você não precisa ter o e-commerce, o que seja. Você já pode fechar a venda, por exemplo, tem gente vendendo camarão, você já pode fechar suas vendas aqui a partir desses canais. Então, fica ligado nisso, que é uma grande oportunidade aí que nem todos viram sobre esse processo, especialmente quem tem negócio físico, para aumentar as suas vendas usando Instagram, WhatsApp, Messenger, Inbox, e você pode, então, encurtar muito o caminho. O cliente vai na sua loja só para buscar o produto, você até pode entregar na casa dele, dependendo do que é, ou ele vai lá no seu estabelecimento só para você prestar o serviço, está tudo agendado pelo WhatsApp, está tudo vendido pelo WhatsApp, ele vai lá, você presta o serviço, ele paga e está tudo certo. Então, encurta muito o caminho das pessoas e você pode fazer isso usando também as mídias sociais, tá? Então, como que você pode se preparar para isso? Acho que o primeiro ponto é conhecer as ferramentas e saber como aplicar isso no seu negócio. Então, no caso da Rose, a Rose, ela não sabia nada, ela já tinha o Instagram, ela já usava, mas ela nunca tinha feito stories, por exemplo, ela nunca tinha feito um anúncio, quem dirá no stories, e ela, então, aprendeu comigo, né, como fazer esse lance, né, de tirar a pessoa do stories, por exemplo, e levar ela para o WhatsApp. Então, é importante você conhecer as ferramentas, é importante você saber o que é possível fazer. Você pode planejar também ações de vendas ou ofertas exclusivas para determinado canal. Então, se você vai trabalhar no Stories, você pode fazer uma oferta específica para o Stories. Você vai trabalhar no Facebook, vai fazer uma live, por exemplo, você pode fazer uma oferta específica para quem está assistindo aquela live, para quem está assistindo aquele conteúdo. Então, você pode trabalhar com essas campanhas dentro de cada canal. Stories, Instagram, Facebook, Live, Messenger, WhatsApp. Você pode trabalhar com campanhas assim. E, para te ajudar nisso, a nossa próxima tendência aí são as respostas rápidas para a gente trabalhar, então, com automação. Então,
São coisas simples que você pode fazer e que já geram impacto aqui, como no caso da Rose, em que ela aumentou em quase 100% o faturamento, apenas utilizando, então, uma campanha no Stories e mandando para o WhatsApp, coisas muito simples que você pode fazer. E aí a gente entra, né, nessa questão, ok, Camila, achei interessante essa ideia de fazer automação, de quem sabe vender pelo Messenger, vender pelo WhatsApp, mas como é que eu vou cuidar disso tudo, né? E, de certa forma, dá trabalho, né? Você atender as pessoas, você tá ali a toda hora e tal, e aí a gente entra numa outra tendência, que não é tão tendência assim também, mas é uma coisa que vem crescendo ainda mais nas pequenas empresas, que é uma coisa que está muito acessível hoje, é muito barato hoje a gente fazer isso e trabalhar com a automação. Então, o que eu vejo muito? Muitos empreendedores são cabeça dura. Eles acham que eles têm que trabalhar mais para eles ganhar mais dinheiro. E eu não discordo disso. Agora, você pode ser mais inteligente e deixar as máquinas também trabalharem para você. E hoje a gente tem muito forte essas questões de automação, né? Então, a automação no atendimento, principalmente, é uma coisa simples, barata e que qualquer um de nós que está assistindo essa aula pode colocar para funcionar. O que é esse lance de automação? Em 2016, por aí, acho que foi em abril de 2016 ou 2017, não me lembro bem, o Facebook começou, então, a trabalhar com os chamados robôs do Messenger, que é o quê? Automação, basicamente. Ou seja, você consegue fazer com que, dentro lá do inbox da sua página do Facebook, exista uma inteligência, né? Como se fosse um robô ali te ajudando nesse processo de atendimento. E por que isso é importante? Porque isso dá escala, você consegue atender mais pessoas, e isso também permite que você dê respostas rápidas para as pessoas, principalmente a primeira resposta, né? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui de como que eu estou fazendo, mas isso é uma coisa cada vez mais comum, desde que a gente utilize de maneira inteligente, né? Então, assim, cada vez mais, desde 2014 vem subindo o número de pessoas utilizando, principalmente o Messenger, que é então lá o inbox do Facebook, nos Estados Unidos. E aí, alguns dados interessantes para a gente ficar ligado. Então, se você ainda não utiliza o Messenger, e se você não utiliza também a automação, se liga nisso. Até 2020, segundo dados ali do Hootsuite, 85% das interações no atendimento ao cliente será mediado por bots, será mediado por robôs. Lembra lá da minha sobrinha, os millennials? 60% dessa galera já usam os chatbots, ou seja, já usam essas automações. Por exemplo, tem pizzaria, a Domino's Pizza, um tempo atrás, lançou no Messenger, onde as pessoas podiam fazer o pedido de pizza falando com um robô, né? Então, tinha ali uma automação, a pessoa fazia o pedido da pizza e a pizza chegava na casa dela pelo Messenger. Então, é uma coisa muito louca. Então, você pode direcionar, às vezes, uma pessoa que fica ali 8 horas do dia falando e respondendo as mesmas coisas, ou atendendo e falando e respondendo as mesmas perguntas, você pode ter um robô, né, uma automação simples para fazer isso para você. Outro dado interessante, né, que traz o ponto de que 48% das pessoas são indiferentes aos bots, desde que seus problemas sejam resolvidos. Então, ainda há muito preconceito em relação a ser atendido por um robô, mas eu acho que o grande problema disso não é o robô, é o ser humano mesmo, que não sabe programar o robô para fazer o que ele tem que fazer. Quem nunca se frustrou com autoatendimento, seja um totem lá para fazer o check-in no avião, seja, sei lá, um robô que você entra para ser atendido e aquele robô fica ali falando nada com nada. E o grande responsável por isso não é necessariamente o robô, a tecnologia, é como que a gente programa ele para fazer aquilo. Então, isso é um ponto interessante. Então, desde que o seu robô atenda as pessoas, elas são indiferentes se ela está falando com um robô ou com uma pessoa. E você pode, sim, colocar isso para funcionar no seu negócio, não é nada complexo, não é nada longe da realidade, e muitos dos meus alunos já vêm trabalhando com isso. Então, um exemplo aqui para você. Essa é uma automação simples que a gente pode trabalhar como se fosse um primeiro atendimento ao cliente. Então, ao invés de eu ter um funcionário lá respondendo ou fazendo perguntas, sempre as mesmas perguntas, para a gente ir meio que filtrando o nosso cliente, para a gente poder entender o nosso cliente, ele vai fazendo todo o processo de triagem, vamos dizer assim, sozinho, tá? E isso economiza tempo para mim,
para o meu time e também para o meu cliente. Então, quando uma pessoa manda uma mensagem para mim lá no meu inbox do Facebook, eu mando lá: oi, fulano, obrigado por sua mensagem, para que a gente possa começar, apenas me diga, você já é meu aluno? Então, essa é uma pergunta, geralmente, que a gente faz quando a pessoa entra em contato com a gente, se ela é ou não aluno. Se ela é aluno, a gente tem um canal específico para falar com ela, ou a gente tem temas específicos para falar com essa pessoa. Se ela não é aluna, a gente tem outras perguntas para falar com ela. Então, o próprio cliente vai fazendo essa triagem, quando ele chega lá no momento de falar com o ser humano, a gente já sabe se ele é aluno, se ele não é, se ele está com problema aqui, problema ali, e esse fluxo é feito de uma maneira muito simples e pode poupar muito tempo aí para você. Beleza, se a pessoa diz que não é meu aluno, eu vou mandar uma outra mensagem automaticamente para ele, certo? Você quer tirar alguma dúvida sobre a sua inscrição no meu curso? Se a pessoa diz não, vai uma outra mensagem. Se a pessoa diz sim, que legal, fulano. Caso precise de alguma outra informação, envie sua pergunta por aqui. Nosso time de atendimento irá te atender assim que possível. Nosso suporte é feito de horário comercial, larará. Então, se a pessoa quer tirar uma dúvida sobre o curso, ela mesma vai direcionando, e aí quando um ser humano chegar ali para atender ela sabe: oi, fulano, o que você quer saber sobre o Social Cell? E aí a pessoa vai falar. Ela não vai precisar passar por todo esse processo manual para a gente poder, então, responder o cliente. Então, isso é uma coisa muito simples, que às vezes muitos empreendedores acham que não vou abrir um WhatsApp, eu não vou abrir um inbox, porque eu não vou ter condições de responder. Você está perdendo muita oportunidade, porque você pode deixar uma máquina fazendo isso para você, desde que você faz de maneira inteligente. O outro lugar agora que está começando a se tornar mais acessível, ainda não é tão acessível, a gente não tem ferramentas ainda tão boas e tão baratas, é o WhatsApp. A gente já vem trabalhando com automação no WhatsApp, ela é muito simples também. A gente já pode trabalhar com sequências de mensagens. E aqui eu tenho um exemplo. Então, por exemplo, muitas pessoas se inscreveram aqui na aula para ser lembrado quando essa aula estivesse no ar. A pessoa se inscreve no WhatsApp, ela chega lá e recebe uma mensagem automática. E aí a gente pode trabalhar com uma sequência de mensagens para essas pessoas, né? Então, por exemplo, a pessoa se inscreve lá para ser lembrado sobre a aula, eu mando essa mensagem. 1 minuto depois daquela primeira mensagem, eu mando outra. 1 minuto depois daquela, eu posso mandar outra. 1 dia depois, assim eu posso trabalhar também com essa automação, né? Então, eu estou só mostrando aqui para você um caminho, uma possibilidade que às vezes as pessoas não veem. Eu acho que isso é algo simples que você pode colocar para funcionar aí no seu negócio. Então, eu acho que os bots podem te ajudar a filtrar as demandas. Eu acho que a gente ainda não está no ponto do negócio funcionar sozinho, sem o ser humano. Eu acho que é muito importante, principalmente no seu atendimento, você ter ali um ser humano, porque existem coisas que o bot não vai conseguir responder. Por isso que eu digo ali, sempre tenha pessoas para assumir o controle, conheça as ferramentas para poder escalar aí o seu negócio. Então, são algumas coisas importantes que eu acho que os bots podem te ajudar aqui, né? Então, sobre os bots, né? Eu tenho um negócio disso, eu tenho um negócio daquilo, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo. Basicamente, o que você faz? Você vai filtrar as perguntas mais comuns que você recebe. Quais são as dúvidas mais comuns que você recebe? Ou qual é o caminho, quais perguntas você faz quando você ou um funcionário seu vai iniciar um atendimento e você automatiza isso, né? Então, é só uma questão, não é a questão do bot, a questão é quem programa o bot, né? Então, você pode... Essa programação aqui, por exemplo, ela é infinita. Tem milhares de caminhos que você pode trilhar. Aqui eu só mandei uma sequência de 3 mensagens básicas, mas existem N coisas que você pode trabalhar, e aí vem o ser humano, a inteligência do ser humano para poder automatizar isso aí. Outra tendência... Ai, que estamos chegando cada vez mais. Conta aí para mim nos comentários. Abra o seu coração para mim aqui sobre o alcance orgânico do Facebook. Aqui já o alcance orgânico do Facebook. Ano passado eu fiz uma palestra, né, uma mesma aula exatamente como essa aqui, e eu falei sobre a queda do alcance orgânico do Facebook. E o que acontece? Cada vez mais o alcance orgânico no Facebook está se tornando uma lenda. Né? Então, se você trabalha com o Facebook há um certo tempo, você já deve ter percebido isso, né? O nosso alcance orgânico, ou seja, se a gente não trabalhar com anúncios dentro do Facebook, a tendência é que a gente tenha cada vez menos interações. E aí eu vou trazer um outro ponto de vista aqui para você em relação a como transformar um problema numa oportunidade. Então, o alcance orgânico vem caindo, não só no Facebook, eu acredito que em todas as redes sociais, cada vez mais a gente vai ter essa moleza, vamos dizer assim,
de publicar algo e milhões de pessoas consumirem. Então, dando uma pesquisada aqui nos materiais, né, esse foi um post que eu encontrei na internet, que das top 20 mil páginas do Facebook, elas postaram mais conteúdo durante o segundo quadrimestre, vamos dizer assim, de 2018. Então, o que isso quer dizer? Isso não é novidade, que cada vez mais conteúdo é publicado dentro do Facebook, em todas as redes sociais, isso não é nenhuma novidade, mas que cada vez mais informação, cada vez mais conteúdo é publicado. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que não cabe todo mundo, né? Então, tem lá você, seus amigos, sua tia, seu primo, os grupos, as páginas, todo mundo publicando cada vez mais conteúdo dentro do Facebook. Então, naturalmente, o alcance orgânico vai diminuir para todos e não tem muito como fugir, né? Então, se a gente começar a olhar aqui alguns dados, né, o número de posts vem aumentando cada vez mais no Facebook. Então, é uma coisa interessante a gente começar a pensar, uai, se o número de alcance no Facebook vem diminuindo, por que o número de posts vem aumentando? Né? E aí, nós, às vezes, com uma visão muito limitada, ou às vezes muito restrita, a gente fala assim, bem, se o alcance orgânico no Facebook está diminuindo, eu vou deixar de usar o Facebook e vou usar o Instagram, por exemplo. E aí a gente começa a trocar um problema pelo outro, porque o alcance orgânico no Facebook, com mais volume de conteúdo, vai diminuir cada vez mais, e a galera indo para o Instagram, o negócio vai também começar a ficar mais puxado para lá também. Então, a gente vai ter que começar a pensar nisso, né? Começar a ver as mídias sociais como uma mídia, assim como você quer veicular um anúncio na rádio, você tem que pagar para o anúncio rodar na rádio, senão ele não vai rodar, certo? Então, dentro das mídias sociais, a gente está começando a ver muito sobre isso. Eu já falo sobre isso dentro das aulas do meu treinamento, para que você tenha verba para divulgar e promover o seu conteúdo, porque se você depender só do seu orgânico, me desculpe, mas vocês têm grandes chances de estar lascado aí e vender cada vez menos, se essa é a sua realidade. E por quê? Quando a gente puxa aqui também outros dados, né, em comparação ao alcance orgânico aqui no Facebook versus o alcance orgânico dentro do Instagram, nitidamente hoje o Facebook tem menos alcance orgânico que o Instagram, né? Então, o que é a mensagem aqui? Ok, tá difícil o alcance orgânico dentro do Facebook? Tá. O Instagram tá bom, tá melhor, então o que a gente faz? A gente pode usar mais o orgânico dentro do Instagram, e aí a gente começa a desenvolver uma estratégia, principalmente de pago dentro do Facebook, que é uma coisa que eu venho fazendo, e eu vou compartilhar mais detalhes com você daqui a pouco. Então, assim, dentro do Facebook hoje, a gente trabalha muito forte com o conteúdo, né, com anúncios, principalmente, e no Instagram a gente utiliza ainda mais forte o orgânico, porque a gente tem um orgânico naturalmente maior dentro do Instagram. Então, com essa questão, com esses dados, ou seja, mais conteúdo sendo publicado, alcance orgânico cada vez menor, o que a gente tem que ter na cabeça como empreendedor? Vamos usar o melhor de cada uma das plataformas. A Facebook hoje tem uma audiência gigante, tem muita oportunidade, os anúncios do Facebook costumam funcionar muito bem, se você fizer da maneira certa. A gente usa o Facebook, os grupos, as lives, os anúncios do Facebook, e aí a gente pode trabalhar com o ponto forte do Instagram hoje, que é os stories e também o orgânico. Então, não acredito que deixar de usar o Facebook seja o melhor caminho. Eu acredito que o melhor caminho é você começar a pensar nesses canais como uma plataforma de mídia, como qualquer outra. Assim como o jogo de futebol deixou de ser vendido para a televisão, ele está sendo vendido para o Facebook. Então, é uma outra plataforma de mídia e a gente tem que começar a pensar, encarar isso como tal. E aí as pessoas falam, ok, eu vou para o Instagram, então, para estar mais fácil e tal, larará. Só para você ter uma ideia, a cada 500 usuários no Instagram, um é um anunciante. Então, essa tendência aqui que a gente vê de queda no orgânico, no Facebook hoje, ela vai se repetir no Instagram. E aí, então é só anunciar que tá tudo certo, é só colocar dinheiro lá que tá tudo certo. Não necessariamente, tá? Porque se você não souber o que você tá falando ou o que você tá fazendo, a concorrência também entre os anúncios vem aumentando. Então, aqui, o número de anunciantes no Instagram vem praticamente duplicando a cada 4 meses, né? Então, aqui, a gente tem lá, em 2016, tinham 200 mil anunciantes. Em 2017, aqui, já estamos um ano depois, marca lá 2 milhões de anunciantes. Então, assim, a estratégia de conteúdo sua e a sua estratégia de anúncios é algo que tem que estar muito bem trabalhada para 2019,
Porque só produzir um bom conteúdo sem investir para distribuir esse conteúdo, você vai perder o seu tempo. E só investir também em anúncios, sem ter um bom conteúdo, sem ter uma mensagem clara, você vai perder o seu dinheiro. Então, é muito importante você, ainda que ou não anuncia, ou anuncia e tem resultados ruins, começar a entender que é um equilíbrio, tá? Vai ficar cada vez mais difícil, quanto antes você dominar isso, quanto antes você entender como os anúncios vão ajudar você a chegar no cliente certo, mais rápido você vai entender como o jogo funciona e mais rápido você vai começar a gerar resultados para o seu negócio. Aí é uma frase que eu achei lá nesse texto, que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar aqui com você, que é uma coisa que eu já venho batendo nesse martelo há meses, há anos, que é: os dias vendo engajamento significativo vindo do orgânico está acabado. Certamente, todas as empresas devem explorar os anúncios e elas não precisam ter verbas gigantes também. Lembra ali do caso da Rose que eu falei para você? E com R$ 200 ela multiplicou por 100% o faturamento dela usando o Instagram e o Stories e o WhatsApp. Dependendo do seu objetivo, elas podem ver um enorme retorno sobre o investimento com a segmentação certa, criativa e uma forte capacidade de gestão dessas campanhas. Então, você que é empreendedor, basicamente você tem dois caminhos. Ou você aprende a fazer isso, gerar um bom conteúdo, trabalhar com anúncios, ou você tem que começar a ter pessoas no seu time, seja uma agência, seja no seu time, ou que seja, pessoas capacitadas para fazer essa gestão para você. Então, é um equilíbrio, é um dos 3 pilares que eu falo lá no Social Cell. Você tem que conhecer o seu público, você tem que produzir conteúdo para essa galera e você tem que distribuir esse conteúdo. Se você depender do orgânico, nem que seja o melhor conteúdo do mundo, as pessoas não vão receber aquele conteúdo, porque cada vez menor o alcance orgânico. E se você trabalha com anúncios, nem que você seja o cara mais top em anúncios que seja, se você não tiver uma mensagem boa e adequada para a pessoa correta, você não vai gerar resultado. Então, um exemplo aqui no meu aluno Rafael. Eu trabalho como vendedor em uma fábrica de barcos de alumínio. Olha só, você reclamando aí, tem uma loja que vende, sei lá o quê, vender barco de alumínio. Aprendi a segmentar e fiz um teste com R$ 5. Tive aproximadamente 30 mensagens, ó, o Messenger, olha o WhatsApp aí, e uma venda de R$ 5.300. Então, esse tipo de resultado que dá para gerar. Então, às vezes, você deixa de investir R$ 5, R$ 10, e você perde de fazer vendas assim. Então, lembra lá. Elas não precisam ter verbas gigantes também. Ele não usou uma verba gigante aqui, então fica ligado que cada vez mais a tendência é cada vez mais conteúdo, cada vez menos alcance orgânico. Menos alcance orgânico, maior a necessidade de anúncios para você poder ser visto pelos seus clientes. Sendo visto, né, tendo mais anunciantes, você precisa ser melhor nas suas campanhas de anúncio, porque hoje não dá para você simplesmente botar ali R$ 5 sem uma estratégia e achar que vai sair R$ 5.000 do outro lado. Eu acho que esse é um ponto muito importante que você tem que ficar ligado aí, que não dá mais para esperar o milagre ou não dá mais para ser amador nas redes sociais, porque a tendência é cada vez mais concorrência, a gente precisa se capacitar para isso. Como que você pode se preparar, então? O mais importante, eu acho que tem uma verba para anúncio, que seja, comece com R$ 5 ali, que é o caso do Rafael, para você começar a entender como que esse jogo funciona. Eu acho cada vez mais importante você entender, então, como gerar esse tráfego pago, entender como utilizar os seus anúncios, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, entender como esse jogo funciona e ter aí a sua profissionalização e aprendizado sobre isso. Eu acho que é fundamental o empreendedor hoje, ou qualquer negócio hoje, utilizar aí as redes sociais. Eu acho que é muito barato a quantidade de oportunidades que a gente pode gerar para que, pelo tanto, né, de investimento que você pode fazer. Então, fica a dica aí para você, chega de amadorismo, chega de ficar chorando aí, mimizento, que, ai, meu alcance caiu, o Facebook não funciona. Não é isso. O ponto é, tá todo mundo fazendo a mesma coisa que você, e como diz o ditado, só os mais fortes sobrevivem, e o melzinho na chupeta, como eu disse, vai acabar e só os fortes vão ficar. Então, quanto antes você entender como jogar esse jogo, melhor. E aí a gente chega para a nossa última tendência. Eu acho que ficou muito evidente agora, recentemente, a importância da gente trabalhar com menos seguidores e focar em audiência.
E aí que está um ponto importante. A gente viu aí um crescimento expressivo de ferramentas, plataformas oferecendo seguidores, oferecendo curtidas, engajamento, comentários, a automação, principalmente no Instagram, né? A automatização das ações no Instagram. E a gente teve recentemente aí uma limpa que o Instagram começou a fazer sobre remoção de curtidas falsas e combates a serviços que vendem seguidores. Então, eu fiz um texto sobre isso no meu blog esses dias, eu acho que é uma coisa muito importante que nós, profissionais, nós, empreendedores, precisamos amadurecer nesse sentido. Menos seguidores e mais audiência, não é o número de seguidores que você tem, mas sim quanto dessas pessoas prestam atenção em você é o que faz a diferença entre você vender ou não. Então, praticamente todos os dias eu recebo mensagens de pessoas lá, ai, Camila, eu comprei seguidores e hoje meu Instagram tá zoado. Ah, Camila, eu quero atrair mais seguidores para o meu Instagram. E eu posso dizer para você, não é o número de seguidores que vai fazer a diferença no seu negócio, mas sim a audiência que você tem. E o que eu entendo por audiência? As pessoas que prestam atenção no que você está falando. Então, outra corrente que a gente vai ver esses fakes, né? Então, hoje, o Instagram era previsto que tinham 49 milhões de perfis fakes no Instagram. No Twitter, eu acredito que a última vez que eu vi, em torno de 5% de todos os usuários do Twitter, ou até mais, são robôs, são coisas fakes. Então, assim, é muita conta falsa. Então, é muito fácil hoje você comprar a suposta influência, que é o quê? O número de seguidores. Enquanto nós, profissionais de marketing, enquanto nós, empreendedores, ficar ainda pagando pau para quem tem número de seguidores e não necessariamente quem vende mais, essa indústria vai continuar bombando. Então, essa acho que é uma cultura importante, a gente precisa levar para os nossos clientes ou para dentro da nossa empresa de que não é o número de seguidores que faz a diferença, mas sim quanto dessas pessoas prestam atenção no que você está falando. E não é necessariamente o número de curtidas, o número de comentários que você tem. Mas, sim, quanto daquelas pessoas estão vendo o seu conteúdo, estão clicando nos seus conteúdos, estão assistindo os seus vídeos, estão vendo os seus stories. Essa é o foco que eu acredito que você tem que ter aí no seu negócio. Outro exemplo, novo design do perfil no Instagram prioriza o usuário e não o número de seguidores, outra coisa importante para você. Então, como que você pode se preparar para isso, caso você ainda está nessa vibe aí de número de seguidores? Foco em interações reais, foco na construção de uma audiência, em pessoas que estão prestando atenção naquilo que você está falando, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Foco em ter, então, uma audiência e não necessariamente número de seguidores, número de fãs. E eu acredito que os seguidores serão uma consequência do seu bom conteúdo. E eu acredito que a forma mais efetiva de você criar uma audiência é produção de conteúdo, e é o que a gente vai falar já já. Então, esse é o ponto, tá? Conteúdo é o que vai fazer você ter aí a sua audiência. Então, resumindo aqui o que eu falei para você nesse papo de hoje, eu nem digo que é uma aula, é um papo, porque é uma piração aqui. O que eu acredito que serão as tendências, então? Primeiro, lembra lá, vídeo curto, stories, vai ter stories em tudo quanto é lugar, é uma tendência, as pessoas consomem muito esse tipo de conteúdo, e eu acho que se você ainda não usa isso, o caso da Rose lá, com 15 segundos ela fez um anúncio, mandou para o WhatsApp e já aumentou as vendas na clínica de estética dela. Lives e estreias, a gente vai ver então o Facebook cada vez mais como uma plataforma de mídia, as pessoas entram não para ver o que os amigos estão fazendo, mas para consumir conteúdo, filmes, jogos, séries, esporte, e isso então gera, né, uma nova utilidade talvez do Facebook dentro de tudo que ele oferece hoje, não só uma rede social, mas sim um lugar para as pessoas irem consumir conteúdo. Negócios físicos, lembra lá dos millennials, né, e do aumento do e-commerce, então focar mais na experiência e menos necessariamente venda, motivos para as pessoas irem até a sua loja. Compra direto pelas redes sociais, seja Instagram Shopping, seja Messenger, seja o WhatsApp, tem muito negócio hoje, principalmente os físicos, vendendo online, tendo um negócio físico. Então, a pessoa vai lá no estabelecimento e já está tudo certo. Por exemplo, eu marco unha pelo WhatsApp,
Chego lá, meu horário está marcado, eu faço a unha, pago a unha e beleza. Então, use essas ferramentas a seu favor. E como eu disse, não precisa ter site, coisas muito sofisticadas. Use o que está aí à sua disposição, use o que as pessoas estão usando. WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger é o que elas estão usando hoje. Automação no atendimento, que eu falei, então, muitas tarefas repetitivas, a gente pode trabalhar com automação, principalmente no seu atendimento, e é a forma de você escalar aí o seu negócio. Se você trabalha sozinho, por exemplo, um robô pode te ajudar muito nesse processo de atender aí os seus clientes, então essa automação no atendimento eu acho que é algo forte. Alcance orgânico zero no Facebook, a importância, então, da gente se profissionalizar, fazer um bom conteúdo, distribuir esse conteúdo usando anúncios, entender como fazer anúncios e não só achar que colocar dinheiro lá e as coisas vão funcionar. Então, assim, não é só colocar dinheiro, tá? Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma inteligência para isso, porque a galera tá vindo com tudo, as grandes empresas estão vindo com tudo, ainda tem muito espaço para a gente trabalhar ali dentro, elas estão ainda muito focadas em TV, em mídia tradicional, mas ano a ano as grandes empresas vêm e vai ficar cada vez mais difícil aí a gente gerar resultados. Então, quanto antes você aprender a jogar esse jogo, melhor para você e para o seu negócio. 7, menos seguidores, mais audiência. Então, menos foco em quantos seguidores fulano tem, mas sim, quanto de audiência você tem, quanto de pessoas prestando atenção naquilo que você está falando. Acho que a atenção é um grande índice, é o grande fator, selo de qualidade do seu conteúdo ou do seu negócio. Quantas pessoas estão prestando atenção naquilo que você está falando ou naquilo que você está postando nas redes sociais, eu acho que é o maior indicador aí que você tem que trabalhar. Galera, quero deixar aqui, então, um excelente 2019 para vocês. Quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui ao vivo a nossa aula. Quem vai assistir no replay também, muito bom contar com vocês todos aqui. Ano que vem já está aí, 2019 já está aí. Eu espero que você esteja se preparando muito para esse ano e que essa aula tenha te ajudado de alguma maneira. Então, se te ajudou, faz o seguinte, convida mais pessoas para assistir, convida mais pessoas para me acompanhar lá no Instagram, no Facebook, se cadastrar no meu e-mail, receber materiais, porque o ano que vem o bicho vai pegar. Então, esse ano foi um ano de muito aprendizado para a gente, muito aprendizado para mim, e a minha ideia aí para o ano que vem é a gente potencializar isso, e é muito bom poder estar aqui compartilhando um pouco desse conteúdo e tudo que a gente vem aprendendo com você também. Então, eu espero que tenha te ajudado aí a abrir novas possibilidades, abrir novas oportunidades, e eu desejo um excelente 2019 para você, muitas vendas, muita coisa boa acontecendo, muitas energias positivas, e a gente continua aí o nosso trabalho ano que vem, depois, sempre de olho aí nas tendências e nas novidades do que está por vir, beleza? Então, ó, beijo para vocês e a gente vem então no ano que vem.